Olá, bendito seja o nosso Deus, o Rei do Universo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça cubra sua vida com proteção. Você já se sentiu travado financeiramente? Como se algo invisível bloqueasse seu progresso? Mesmo com esforço, estudo e dedicação, o dinheiro parece escorrer pelos dedos. Portas se fecham, oportunidades desaparecem e a sensação é de que algo impede as bênçãos que fluem. Se isso ressoa com você, escreva nos comentários: a abundância de Deus flui na minha vida. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual que pode iniciar uma nova fase na sua vida. Eu sou o pastor Edilson, coração de leão, e te dou as boas-vindas ao nosso espaço de fé e poder. Muitos dos nossos desafios financeiros não têm explicação lógica, não se resumem a contas, economia ou decisões equivocadas. Elas têm raízes mais profundas, no campo invisível, onde as forças espirituais atuam contra a nossa prosperidade. Sempre ensino que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico que vemos. Ignorar isso nos prende em ciclos que se repetem por gerações, repetindo as mesmas frustrações, ciclos de dívidas, falências, frustrações recorrentes, portas fechadas, humilhações, falta de reconhecimento e noites de insônia, devido a uma escassez sem fim e a humilhação familiar que muitas das vezes é o que mais magoa. Muitos oram por proteção, pedem bênçãos, clamam por provisão, mas não percebem que é necessário quebrar as correntes invisíveis que paralisam a sua vida financeira. Essas correntes, muitas vezes, foram forjadas no passado. Palavras ditas por pais, avós, como o dinheiro é sujo, rico não entra no céu, nascemos para sofrer, pobres estão mais próximos de Deus, se contente com o que tem. Essas frases, embora pareçam inofensivas, carregam um peso espiritual significativo. São decretos inconscientes que se instalam na mente, na alma, sentenciando a vida, dando legalidade a legiões de espíritos para prender você. Quero, antes de continuar, te pedir, se puder neste momento, deixe seu like, seu gostei. Quando você faz isso, o YouTube entende o valor desta oração e a entrega a mais pessoas que, como você, precisam de um toque de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se. Assim, mais orações como esta chegarão ao seu coração. Vamos lá. Sem perceber, muitos vivem como se não tivesse direito à prosperidade. Uma vida de escassez, mas essa realidade pode começar a mudar hoje ainda. Não por mágica, mas por um posicionamento espiritual. Deus é o dono do ouro e da prata e não nos criou para viver limitados, amedrontados ou escravizados por dívidas. Ele nos criou com um propósito, dons, inteligência, criatividade e autoridade espiritual. Autoridade essa para romper com tudo que impede nossa abundância. Em minhas mentorias, ensino que a verdadeira fé nos leva além do invisível. Se você está ouvindo esta mensagem agora, não é coincidência. Deus está te chamando para um despertar, um momento de clareza, onde você começa a enxergar além das circunstâncias naturais e discerne o que está operando por trás dos bloqueios. Muitas vezes, o que chamamos de azar é uma ação espiritual silenciosa que age sobre a mente, o lar, os negócios, os contratos que nunca se concretizam, os clientes que desaparecem, o dinheiro que some e os planos que se sabotam sozinhos. Você pode estar enfrentando tudo isso, mesmo sendo honesto, trabalhador, generoso e até mesmo um cristão. E é justamente por isso
que você precisa desta revelação espiritual. Porque nem sempre a escassez é fruto de negligência ou pecado. Às vezes é apenas um território espiritual ainda não consagrado. Um terreno onde ainda ecoam vozes antigas, pactos de pobreza, votos inconscientes ou até palavras de inveja, maldição ou desprezo lançadas contra você. Quantas vezes você deve ter ouvido alguém dizer que você nunca chegará lá, que você não era capaz, que não tinha o perfil para vencer, que nasceu pobre e assim morreria. Essas palavras não morrem sozinhas, elas continuam ecoando. Elas criam ambientes e, se não forem rejeitadas, canceladas em oração, elas continuam ecoando no mundo invisível, fechando portas, plantando insegurança, sabotando decisões, contaminando o espírito com culpa e vergonha de crescer. É por isso que precisamos orar, não com medo, mas com autoridade, porque Deus nos deu poder para desfazer tudo aquilo que foi lançado contra nós. Eu sempre digo, não é o volume da vossa voz que move as montanhas, mas é a fé que sustenta nossas palavras. E essa fé precisa se manifestar especialmente na área financeira, onde muitos cristãos ainda vivem escravos sem direito à herança, quando na verdade foram chamados para administrar riquezas com sabedoria. Hoje você precisa entender, você é herdeiro de várias promessas. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para multiplicar e reinar com propósito. E se há algo tentando impedir esse fruir na sua vida, é hora de romper com isso. É hora de reconhecer que existe uma batalha espiritual invisível e que você tem armas espirituais para vencê-la. Você pode orar, jejuar, declarar a palavra, mudar a atmosfera da sua casa, consagrar seus ganhos, pedir perdão por palavras ditas no passado e, principalmente, tomar posse da autoridade que Deus já tem dado a você em nome de Jesus. E sim, talvez você esteja cansado de lutar. Talvez sinta que já tentou de tudo, que trabalhou demais e colheu de menos, que ajuntou todo mundo e agora está sozinho. Mas quero te lembrar de algo que sempre compartilho com convicção. Deus nunca falha com quem persevera. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe dentro de você uma semente de fé que não floresceu. E hoje ela será regada com essa revelação e com o poder da palavra. Nos próximos momentos, vamos começar a identificar os sinais espirituais de maldição financeira, e entender as raízes disso e preparar o terreno para a oração de libertação financeira. Mas antes, tome uma decisão interior. Você não vai lutar pela sua liberdade financeira sozinho, pois eu estou junto com você. Vamos cancelar tudo aquilo que não veio de Deus. E você vai declarar ainda hoje que a escassez não faz mais parte da sua identidade. Você já reparou como certas situações se repetem na sua vida financeira? Como se houvesse um padrão que insistisse em manter, mesmo quando tudo parece estar indo bem? É aquele momento em que você pensa que finalmente vai respirar, que algo vai dar certo e de repente, sem explicação, tudo desmorona. O dinheiro some, a conta estoura, o imprevisto aparece, o contrato não fecha, a mesma história, o mesmo ciclo, a mesma frustração. E quando isso acontece por muito tempo, a nossa mente começa a aceitar esses padrões, como se fosse realidade, como se fosse normal. Mas não é isso. É um alerta espiritual. Eu ensino que o mal opera de forma silenciosa, quase imperceptível, justamente para que a gente pense que é apenas uma coincidência, falta de sorte ou consequência do mundo. Até porque
Todo mundo passa por isso. Mas quando situações negativas se repetem por tempo demais, é porque há algo por trás sustentando aquilo. E esse algo pode ter origem em palavras, promessas quebradas, brechas emocionais, sentimentos de culpa ou até mesmo pactos antigos que foram feitos sem o seu entendimento, mas que continuam ecoando no mundo espiritual. Um dos sinais mais comuns de maldição financeira é a inconstância de recursos. A pessoa até consegue dinheiro, mas o dinheiro não permanece em seu poder. Surgem dívidas que não estavam previstas, perdas inexplicáveis, gastos forçados. Parece que o dinheiro escapa entre os dedos. É como se houvesse um buraco invisível no bolso. E quanto mais corre atrás desse dinheiro, mais longe esse dinheiro fica de você. Isso não é administração ruim. Isso pode ser opressão espiritual financeira ativa. Outro sinal está no ambiente profissional. Portas se fecham sistematicamente. Oportunidades que parecem perfeitas, mas somem sem explicação. Projetos que se param pelo meio, propostas que encantam, mas nunca se concretizam. Parece que algo bloqueia o avanço, e isso muitas das vezes está ligado a palavras lançadas contra a sua imagem, contra a sua capacidade, contra o seu destino. Palavras que criam nuvens espirituais sobre a sua reputação, sobre o seu nome, e mesmo que você seja íntegro, algo invisível está atrapalhando o reconhecimento do seu valor. E não é por aí, não para por aí. Existe também a influência da culpa inconsciente. Muitas pessoas que cresceram em ambientes religiosos ou famílias cheias de escassez, que foram ensinadas sem perceber que ter dinheiro era errado, que enriquecer era egoísmo, que prosperidade era vaidade. E essas crenças, mesmo sem serem verbalizadas, agem como raízes que sabotam o seu crescimento. Quando a bênção se aproxima, a própria mente começa a criar medo, ansiedade, sensação de não merecimento. É como isso a pessoa recua. As bênçãos também recuam, se autossabota e entra em situações que fazem perder tudo de novo. Deus deseja prosperar seus filhos, não apenas para que vivam bem, mas para que possam abençoar outros. A prosperidade nunca foi pecado. O pecado é o egoísmo, a idolatria ao dinheiro, o apego às riquezas. Mas ter recursos, gerar abundância, administrar com sabedoria e impactar vidas, isso faz parte do plano de Deus para você. Se sua vida tem sido marcada por batalhas financeiras sem fim, é urgente que você compreenda uma verdade transformadora. A escassez contínua não é plano de Deus para você. Ela é um sinal claro de que algo está bloqueando o fluxo da abundância que Deus quer derramar sobre você. Pode ser um bloqueio na sua mente, no seu passado, nas palavras que você diz ou até mesmo na atmosfera espiritual da sua casa. Pode ser ainda a intervenção maligna das trevas. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é que isso pode ser quebrado. Deus te deu autoridade para anular essas influências, esse poder maligno. Não importa quem disse que você nunca teria nada, que nasceu para ser pobre, que sua família é azarada. Essas palavras só têm efeito se você concordar. E a partir de agora você vai fazer o oposto, vai discordar, vai rejeitar, vai cancelar, vai declarar que a verdade é outra e vai declarar isso com ousadia. E qual é a verdade? A verdade é que você é filho, que você é uma filha de Deus, um Deus que supre, que abre portas onde não há portas, que te coloca por cabeça e não por cauda,
que te entrega em suas mãos o que você ainda nem imagina. Não há crise, governo ou falência capaz de deter o que Deus preparou para você, desde que você se posicione corretamente no mundo espiritual. Mas para isso é preciso mudar a sua linguagem dentro do seu lar, com seu companheiro, com seus filhos. Há pessoas que repetem frases como: nunca dou sorte com dinheiro, só comigo acontece isso, guardar é impossível, só rico fica rico. Toda vez que você pronuncia essas palavras carregadas de poder negativo, você reforça as correntes da escassez. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. Tenho ensinado com clareza e convicção. O que sai da sua boca molda o que entra na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a partir de hoje declare diferente. Ainda que tudo esteja apertado, que a conta esteja no vermelho, que as dívidas gritem, fale com quem acredita na promessa, não como quem está preso ao problema. Declare agora: Deus é o meu provedor. Levante tua mão agora, levante tua mão direita e declare assim, comigo, junto comigo: Deus é o meu provedor. Amém? Faça isso como um ato de fé. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários: tudo que eu toco prospera. Comece a declarar isso. Tudo que eu toco prospera. Tudo que eu toco prospera. Por quê? Porque Deus é o meu provedor. Tudo que eu toco prospera. Por quê? Porque Deus é o meu provedor. Declare comigo agora. Feche os teus olhos, declare comigo: minha casa é cheia de provisão. Nenhuma dívida define quem eu sou. O favor de Deus repousa sobre o meu trabalho. Amém? Amém? Glória a Deus. Essas declarações diárias vão reprogramar sua mente, sua fé, seu ambiente espiritual. E se zombarem ou disserem que é exagero, lembre-se do que eu sempre afirmo. A fé parece loucura para os que vivem pela lógica, mas pela fé que o invisível se torna visível. É a fé que rompe os ciclos, que quebra cadeias, desfaz maldições. É a fé que abre as portas que o mundo declarou fechadas. Agora vamos começar a identificar as raízes ocultas da escassez na qual você vive, os pactos invisíveis que precisam ser quebrados e como construir uma nova base para fluir da abundância divina. Mas antes, permita-se crer. Você não nasceu para viver aprisionado pela falta. Você nasceu para refletir a glória de um Pai celestial, um Pai de verdade que não quer ver seus filhos mendigando o essencial, mas vivendo com honra, dignidade e plenitude. Não basta pedir prosperidade, é preciso identificar e arrancar o que tem sustentado a raiz da escassez. Muitos oram por provisão, mas continuam ligados a pactos inconscientes, crenças distorcidas, alianças espirituais que travam a vida financeira. Muitas vezes, sem sequer perceber, seguem repetindo os mesmos padrões, acumulando dívidas, perdendo oportunidades e achando que o problema é esforço ou sorte. Mas quando você entender que há raízes espirituais por trás de toda a escassez que você vive, tudo mudará. Eu sempre ensino: o inimigo explora a ignorância espiritual das pessoas. Onde falta entendimento, há brecha. E uma brecha mais ignorada são alianças feitas, mesmo sem intenção, por palavras, pensamentos ou atitudes que contradizem os princípios de Deus. Por exemplo, quem cresceu em um lar onde o dinheiro gerava dor, tende a associar prosperidade a sofrimento. Quem viu pais endividados ou destruídos por causa do dinheiro, acaba rejeitando inconscientemente a própria ideia de enriquecer. Sem saber, fazem votos silenciosos.
Pensamentos como nunca serei como eles, prefiro ter pouco e ter paz, dinheiro traz muitos problemas. Esses pensamentos se tornam votos secretos e criam barreiras espirituais. Por quê? Porque quando abrimos a nossa boca, nós escravizamos a nossa alma. Enquanto o coração clama por liberdade, a mente associa riqueza à dor, traição à arrogância. E é aí que o inimigo se infiltra, no desacordo entre fé e identidade. Ele não precisa destruir suas finanças se puder te convencer de que você não merece prosperar. Se ele mantiver você preso em dúvidas, culpa ou medo, o restante se destrói sozinho. A pessoa até tenta empreender, mas desiste, ganha, mas perde, começa, mas não conclui, recebe, mas não desfruta. Nunca vamos sair da miséria. Gerações que amaldiçoaram dinheiro, viveram com medo, dívida, humilhação e transferiram tudo isso como herança emocional e espiritual para você. Se você nunca rompeu, você não vai romper. Enquanto você não romper isso, esses vínculos, eles continuam ativos. Observe as famílias em que todos os filhos vivem perdas semelhantes, irmãos que trabalham muito, mas não prosperam, primos com um talento que não saem do lugar, casamentos destruídos pela falência financeira. Isso não é o acaso, é a raiz espiritual herdada. E isso só se quebra com oração, confissão, perdão e fé corajosa. O primeiro passo é confrontar essa herança com coragem. Pergunte-se agora, que frases sobre o dinheiro você já ouviu na infância? Que escassez me foi ensinada como normal na infância? Já desejou prosperar, mas sentia culpa? Já temi ser invejado? Rejeitado ou perder a fé de ser próspero? São perguntas cruciais. O que não é reconhecido não pode ser transformado. Eu sempre digo, a graça cobre tudo, mas só transforma o que é entregue com sinceridade. Então hoje diga, Senhor, diga comigo, Senhor, eu não quero mais repetir esses padrões. Eu quero viver a tua verdade. Amém? É isso que Deus quer para você. Que você viva a verdade e viva debaixo da vontade do Senhor. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. A vergonha de querer crescer vai embora. A culpa de desejar uma vida digna é arrancada. E você entende que querer prosperar não é egoísmo, é um chamado. Essa libertação interna é o começo da sua transformação espiritual. Fé não é só crer em Deus, é permitir que Ele faça. Por que adianta você crer e não permitir com que Ele faça? Inclusive nas áreas onde você se acostumou a viver limitado. Permita Deus fazer nesse dia. Permita Deus fazer nesta hora. Então declare comigo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tudo o que eu fizer prosperará. O favor de Deus me cerca. Tenho sabedoria para gerar recursos. A escassez não tem mais lugar em minha casa, na minha vida, na minha história, pois hoje eu estou reescrevendo. Por Deus, agora. Amém. Amém? Meu irmão, é verdade. Eu quero fazer uma oração agora com você. Eu quero que você faça uma oração de fé. Quero que você declare comigo mais uma coisa. Declare comigo. Você que tem empresa, você que tem contratos, você que tem cliente, você vai apresentar tudo a Deus como um sacerdote diante do altar. Declare comigo. Essa empresa pertence ao Senhor. Este lugar é semente de bênção. Nada aqui será perdido. O inimigo não tem acesso mais a esta porta. Mesmo que o mundo diga que a crise chegou, que está tudo travado, que é impossível prosperar, não aceito esse decreto como verdade em minha vida.
Nesse momento, eu determino estar debaixo da jurisdição do reino de Deus. Amém? Declare com fé. E a fé, eu tenho certeza, ela vai remover todos os embaraços, todos os laços, tudo que está travando a tua vida. Tudo que está travando a tua vida vai ser totalmente retirado. Vamos lá, vamos nos preparar agora e vamos fazer essa oração. Eu quero que você, nesse momento agora, fique bem tranquilo, fique em paz, respire fundo, pegue a tua carteira de trabalho, os seus documentos, conta de água, luz, contrato, o que tiver enrolado na sua vida financeira aí, ou tudo que represente a tua vida financeira, a tua carteira, segura na tua mão. Nós vamos fazer essa oração agora, tá bom? Vamos fazer uma oração com fé. Não é sobre gritar, não é sobre implorar, não. É sobre fé, tá? Não é repetir uma fórmula, tá? É algo diferente. É sobre se levantar como filho ou filha de Deus. É declarar que o tempo da escassez chegou ao fim. Eu sempre digo, a verdadeira oração não se mede pelo volume, mas pela rendição do coração. Então se renda. Se quiser, segure aí tua carteira, o boleto, como eu te falei, né? Segura com fé. Se você estiver sozinho, ore em voz alta. Se houver alguém com você, convide-o para orar. Se estiver em um lugar cheio de pessoas, pode ficar em silêncio e ore com o coração, porque Deus está ouvindo. Agora diga comigo, com fé, com intenção e verdade: Senhor Deus, me coloco diante de Ti como filho que reconhece Tua soberania. Tu és o meu Pai, és dono do ouro e da prata, és meu sustento, e hoje confesso diante de Tua presença. Preciso de libertação não só financeira, mas espiritual, pois reconheço cadeias invisíveis que amarram minha vida econômica. Reconheço pactos, palavras, crenças, sentimentos que me afastaram da plenitude que desejavas para mim. Agora, dê uma pausa na oração e permita com que o Espírito Santo te mostre o que você precisa ser entregue. Aquilo que você precisa entregar na mão de Deus. Talvez uma palavra maldita, uma crença limitante, uma má decisão, algo que não foi curado. Confesse em silêncio no seu coração. Depois vamos continuar a oração. Escreva nos comentários o que o Espírito Santo te trouxe à mente e vamos continuar com muita fé. Repita comigo. Senhor, em nome de Jesus, te peço perdão por toda murmuração, por toda reclamação, por toda ingratidão. Perdão pelas vezes em que aceitei a escassez como normal, pelas vezes que eu duvidei do teu cuidado, pelas sementes erradas que plantei, pelas formas desonestas de lidar com os meus recursos. Lavar minhas mãos, limpa minhas intenções. Consagro agora minha mente, minha alma, minha história, minhas mãos e tudo que chega até mim financeiramente. Que seja tudo purificado pelo sangue de Jesus. E agora, com autoridade no nome de Jesus, que está acima de todo nome, o nome de Jesus, me levanto contra as maldições financeiras lançadas contra mim e minha família. Cancelo em nome de Jesus toda palavra de maldição proferida por meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, professores, pelos meus chefes, pelos meus amigos e por mim mesmo. Tudo que foi plantado em escassez na minha alma, revogo todo o pacto invisível com a pobreza, quebro toda a crença que dizia que a riqueza é pecado, que prosperar é errado, rompo com a autossabotagem, com a vergonha de crescer e com toda a força do inimigo, desfaço todo acordo contrário em nome de Jesus. Declaro, minha mente está liberta, minha alma está curada, meu espírito está ativo. Não sou mais escravo do sistema, não sou mais servo da escassez, não sou mais definido por dívidas, falhas ou traumas. Minha identidade está em Cristo e em Cristo sou livre. Declaro com autoridade, em nome de Jesus, tudo que estava travado na minha vida começa a fluir agora. Portas se abrem agora. O favor de Deus me alcança agora e em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu tomo posse de tudo isso. Pessoas certas serão atraídas para a minha vida. Oportunidades justas se aproximarão de mim. O trabalho das minhas mãos prosperará abundantemente.
minha visão se amplia, recebo sabedoria divina, clareza, coragem e disciplina em nome de Jesus. Senhor, consagro minhas finanças, meus rendimentos, minhas fontes de entrada, meus projetos, minhas ideias, minhas palavras, meus contatos, tudo que passar por minhas mãos prosperará em nome de Jesus. Não para alimentar a minha vaidade pessoal, mas para cumprir o propósito. Serei canal de bênção, não mais refém da falta. Darei e não tomarei emprestado. Serei cabeça e não cauda, acima e nunca mais abaixo. Consagro meu lar, minha empresa e tudo que me pertence em nome de Jesus e declaro a minha vitória total em nome de Jesus. Amém? Agora, para nós selarmos esta oração, para nós selarmos esse propósito de fé, vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diga agora com fé, do fundo do seu coração, amém e graças a Deus. Tome posse dessa oração, creia, sinta, receba. Se possível, ouça essa oração por 7 dias, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus. Ao longo desses dias, compartilhe aqui nos comentários os teus testemunhos que certamente surgirão. Envie esta oração para seus familiares, amigos, irmãos de fé. Há muitas pessoas que precisam dessa palavra viva e poderosa. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das orações diárias e das nossas lives. Junte-se à nossa família e eu te espero para orarmos juntos. Que assim seja, que Deus te abençoe poderosamente. Amém.